Que alegria começar mais um episódio do Cozinha com Vida, com conversas inspiradoras e o prazer de cozinhar. Hoje temos o prazer de receber duas profissionais brilhantes que conquistaram seu espaço no universo da decoração e arquitetura com seu talento e dedicação. Arquitetas e urbanistas formadas pela Universidade Mackenzie uniram suas experiências de 10 anos na capital, em São Paulo, para criar o Duet Arquitetura. É com enorme entusiasmo que recebo hoje no Cozinha com Vida, Ana e Carol. Ana, Carol, gostaria de agradecer por vocês terem aceito o nosso convite, de dividir conosco esse momento, um pouquinho da história de vocês. E a cozinha é toda de vocês, sejam muito bem-vindas. Estou aqui para dar suporte e amparo aí no comando, mas ela é toda vossa. A gente que agradece pelo convite de estar aqui. A gente tem, acho que, muito carinho por esse showroom lindo. A gente tem uma história de carinho com vocês. A gente admira muito o trabalho de vocês. Então, pra gente, sem dúvida, é um prazer fazer parte desse programa. Pra gente que é um privilégio tê-las conosco, né? E me conta um pouquinho sobre o que vocês prepararam para nossa receita de hoje, que vocês vão preparar na nossa cozinha hoje. Bom, a gente pensou bastante, né, o que fazer, e pra gente fez muito sentido fazer uma tábua de entradas. Eu e a Ana, a gente gosta muito de confraternizar, de estar junto, de receber amigos. E então, a gente tem o mesmo ciclo de amizade, né? Então, inclusive, uma tá sempre na casa da outra, a gente gosta muito de entrada. Então, a gente falou, nada mais condizente do que a gente escolher aí um mix de entradas para apresentar para vocês. E são coisas práticas que a gente sempre tem em casa. Então, assim, vai chegar alguém, é fácil de preparar. Então, a gente... Tá no jeito. A gente pensou nessa parte, assim, não de um prato principal, mas de algo que possa tornar, né, com vinho, com amigos, tornar um momento especial. Com certeza. Eu confesso que eu sempre tenho spoilers da receita, né? E aí, quando vocês falaram, eu fiquei empolgadíssimo, porque ninguém até então pensou por esse lado, né? Que eu acho, particularmente, que a gente conversa muito mais e descontrai muito mais no momento dessas entradinhas, que é onde a gente vai contar sobre a semana e tudo mais. Então, assim, a cozinha, mais uma vez, é de vocês. Por onde nós vamos começar? Bom, a gente vai começar abrindo a massa, né? O primeiro prato que a gente vai fazer é um brie folhado. Ele é bem fácil de fazer e ele fica com uma cara bem sofisticada quando vai servir. Então, a gente abre a massa, posiciona o brie, tem um preparo e leva ele pro forno. Perfeito. Enquanto você vai, então, preparando a massa, eu vou abrir o nosso vinho que vai nos acompanhar nesse bate-papo. Temos perguntas incríveis e eu já vou lançar uma, enquanto eu faço tudo isso. Eu gostaria que a Carol descrevesse a Ana e a Ana descrevesse a Carol. Por quê? A gente que conhece elas sabe que elas têm uma conexão ímpar, né? Às vezes a gente marca alguma reunião aqui, elas chegam com a roupa combinando e elas nem se viram durante o dia. Então a gente brinca que é uma conexão até quase de alma, né? Que a gente vai percorrer ali depois da nossa conversa. Então eu gostaria que você começasse descrevendo a Ana, como profissional, como mãe. Se alguém te perguntasse quem que é a Ana, como que você a descreveria? Nossa, pra mim Fico até emocionada de falar. A Ana, pra mim, é uma irmã, né? Não tive irmã, então é a irmã que eu não tive. Ela é uma pessoa muito humana. A Ana é suporte. A Ana é apoio. A Ana é presença. Ela é gente que faz.
ela tá sempre ali quando você precisar, tipo, no momento mais difícil ou no melhor também, ela é aquela amiga, sócia, companheira que dá a mão, vamos junto, vamos fazer acontecer. Então, assim, me faltam palavras, mas ela é tudo mais, muito mais. É isso. E descrever a Carol, assim, não poderia ser diferente, porque é isso, a gente tem uma sintonia, uma amizade, eu acho que é um encontro de almas mesmo, a nossa convivência e a criação dos nossos filhos e a nossa família, assim, é muito especial, né? Então, é uma maneira muito linda de escolher uma família para ser minha família, né? Então, a Carol, ela convive, né? A gente convive no escritório muitas horas. A gente faz questão de estar sempre muito juntas em todos os momentos. Então, até quando é para viajar, para fazer alguma coisa de final de semana, a gente quer estar junto, né? Porque é a companhia, porque a conversa é gostosa, porque existe uma amizade muito grande além da arquitetura, né? E uma sintonia também. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam, né? Fala, nossa, mas assim, vocês estão sempre juntas, né? Poderiam se separar, tipo, às vezes uma faz uma coisa, outra faz outra coisa, mas assim, primeiro que a gente tem um gosto que é muito parecido, segundo que é raríssimo a gente discordar, e a gente gosta da opinião da outra, a gente acha que, tipo, como sociedade, a gente soma. Então, assim, é muito importante, tipo, quando num momento de criação, às vezes uma tá ali com a mão na massa, mas a outra tá sentada do lado. Ah, sobe isso, faz aquilo. Então, esse olhar, né, de duas pessoas debruçadas no negócio, pra gente faz total sentido e é o que a gente julga ser o nosso diferencial. E quando a gente uma tá fora e a outra não, né, liga pra outra e fala, ai, que falta você tá fazendo, mas calma, é só um dia, só tô fora, né, assim, fui acudir uma outra obra, a gente sente muita falta, né, então é uma convivência muito gostosa. E aqui a gente vê muito, às vezes vem a Ana, deixa eu mandar pra minha sócia, deixa eu ver, eu acho isso, deixa eu ver o que a Carol acha, então é muito lindo, assim, de acompanhar e... foi lindo. Gente, eu acho que esse episódio vai ser incrível, porque a gente já começou já quase chorando, imagina como vai acabar. Nós vamos acabar comendo e felizes, mas... então vamos abrir a massa, a gente se emocionou, acabou, até esqueci de abrir o vinho, mas enquanto isso, vamos para a próxima pergunta. Como que vocês se conheceram? A gente se conheceu na faculdade, logo no começo, a gente já tinha uma turma que ficou unida. E essa amizade, assim, a Carol por vir do interior, né? Eu já morava em São Paulo. E a Carol por vir do interior, ela trouxe esse calorzinho, assim, né? De amizade mesmo, não vamos fazer só o trabalho, vamos fazer um chocolate quente, então a gente sempre tinha tinha pós-faculdade. E esses momentos foram então nos dando mais conexão, para além de colegas de faculdade, ter uma amizade maior. Pra dentro e fora da escola, né? E vocês trazerem ela até hoje, né? Exato. E assim, sem querer revelar as idades, mas quantos anos tem essa amizade e essa parceria? Já chegaram? Foi 2003 que a gente entrou na faculdade. Então faz... 22 anos. 22 anos. 22 anos. Uma vida, né, gente? Eu acho que mais do que casadas. Mais do que casadas. Afinal de contas, foi a Carol que me apresentou o meu marido. Então, assim, foi Cupido, amiga, madrinha. Você nasceu em Catanduva? Não. A minha família é do interior, mas é de outra cidade, de Garça. Eu morava em São Paulo, né? Fui morar em São Paulo pra fazer cursinho, aí passei na faculdade, continuei morando lá. E aí foi lá que conheci o meu marido, que tinha um amigo que apresentamos pra Ana e virou o marido dela. Gente, muita coincidência, né? E os dois relacionamentos deram certos, porque era de faculdade, os dois relacionamentos deram certo. A Carol casou primeiro e veio pra Catanduva, e eu casei depois e vim pra Catanduva.
E apesar, né, assim, da gente, além da faculdade, a gente trabalhava em escritórios, a Carol trabalhava no Roberto Migoto, eu trabalhava na Débora Guiar, e os escritórios eram muito próximos, então a gente saía para almoçar juntas, trabalhando nos escritórios, Era né? uma delícia. E em nenhum momento, quando a gente veio para Catanduva, a gente falava em sociedade. A gente sempre teve muita amizade, né? E foi uma coisa muito natural. Veio um convite da mesma pessoa e ela falou: por que vocês não se unem e a gente não faz um projeto específico juntos? A gente falou: nossa, é uma boa ideia. E aí, desse projeto específico é que surgiu aí a sociedade. Desde então, deu tão certo o nosso trabalho por pensar junto, por trabalhar de forma parecida e ao mesmo tempo complementar, que a gente se juntou aí e nunca mais largou. Bom, então vou distribuir. Esse é o seu, Carol. Obrigada. Vamos brindar, né, a esse momento. Um brinde ao Esse sucesso é um de momento vocês. vocês. Nossa, E o ao nosso nosso sucesso. também. Saúde. 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 Aqui a gente tá com o brie. Posicionei ele no centro da massa. Aí a gente vai passar um pouco de mel para ele ficar como se fosse untado no mel. Depois a gente fecha a massa. Eu sou apaixonado por essa mistura do agridoce. Eu sou apaixonado, ainda mais com uma massa folhada. Meu Deus, vai ficar incrível. E aí, aqui em volta, a gente passa uma água gelada para na hora de fechar a massa aderir e não ficar aquela massa que abre. Então, é muito importante passar a água gelada aqui em volta. Sem isso, ele não cola, ele abre a massa quando vai pro forno. Então, isso é bem bacana. Eu vou começar a preparar aqui a nossa finalização do brie, enquanto a Carol... que a gente usa um pouco de castanha em cima, depois a gente vai colocar o mel e vai colocar um pouco das castanhas amacetadinhas, assim, trituradas, só para dar aquele crocantezinho. Que é o mix de texturas, né, que fazem ficar todo o diferencial. Aqui eu corto um pouquinho o excesso para não ficar muita massa. Eu tiro um pouquinho ó, da borda. Como se fosse embrulhar para presente. Vai ser o nosso presente para você. Já é um presente ter vocês aqui, né? Que, querendo ou não, abrir mão de um dia de agenda de duet arquitetura, né? E é o que a gente brinca, assim, abrir mão de um dia. É que a gente gosta tanto da arquitetura, tanto do escritório, tanto de fazer projeto. A gente se envolve tanto com isso que é difícil a gente aceitar uma coisa diferente, ou a gente faz... Porque a gente ama o que a gente faz, então pra gente já é, assim, prazeroso, é o nosso dia, a gente já se realiza com ele. Então, sintam-se mesmo muito honrados da gente estar aqui, e principalmente de aparecer, que também a gente não gosta muito de aparecer, né? Eu confesso que eu fiquei até surpresa delas aceitarem, porque a gente sabe que vocês são mais reservadas, mais discretas, e tá sempre na correria, né? Porque tem muitos projetos e elas empenham muita atenção nos detalhes, né? Tudo muito minucioso. E é por isso que a gente chama Casa Mabília. Porque foi aí que a gente descobriu, né? Quando a gente pensava num detalhe, mas como resolver isso? O Tyron vinha ou o Bruno vinha quebrar a cabeça e achava uma solução de antes de Casa Mabília, né? Então... Eu falo sempre, né? Eu acho que a Casa Mabília, por mais que ela tenha 2 anos, ela já existia no nosso coração muito antes, né? Muito antes da gente imaginar ela ou desejar ter ela, né? Fundar ela. Eu acho que o trabalho ele vem somando, né? Porque é um eterno plantio, né? Um plantio e colheita. Então acho que... E eu acho que o diferencial de vocês é justamente essa bagagem que vocês trazem na hora da montagem, na hora da concepção, que faz toda a diferença, porque é o cuidado com os detalhes, é pensando no acabamento, é como isso vai ficar, isso daí, tipo, faz de vocês realmente um diferencial. Que legal, fico muito feliz e honrado, né? Vindo ainda mais de quem? Bom, o brie já tá pronto, tá? Tá dobradinho aqui. A Ana triturou as sementes. Agora a gente vai passar a gema nele. A gema tem um macetezinho que a gente separou, né? A gema da clara, e coloca assim uma tampinha de água para não ficar tão
Gosto de ovo, né? com gosto tanto de ovo. Então, assim, a gente bate, né, com a água, pra ele ficar um pouquinho mais diluído. E aí, passa no brie, pincela no brie. Perfeito. Gente, várias dicas hoje, hein? Tô anotando todas. A equipe aqui também por trás tá toda a postas para anotar. E a gema, né, pra quem não sabe, é pra dar o douradinho na massa folhada. Faz toda a diferença, porque senão fica aquela massa branca depois que vai pro forno, isso. Então, isso daqui é o bronzeado do queijo, é maravilhoso. Bom, agora a gente vai colocar o brie, tirar com bastante cuidado aqui na assadeira, que já tá untada, tá? Untamos ela com a manteiga e vai para o forno. Se ele sem no forno já tá lindo, imagina a hora que sem. Agora o nosso forno já tá pré-aquecido a 180 graus. A gente vai deixar ele aqui mais ou menos uns 20 minutos, mas tem que ficar de olho. Então agora com o brie no forno, qual que é o próximo passo, meninas? A gente vai fazer a burrata, que a gente gosta de servir ela, a burrata com os tomatinhos e o molho pesto. Então, enquanto a Carol vai fazer o tomatinho, eu vou fazer o molho pesto, que a gente usa um pouquinho de alho, nozes, manjericão e queijo ralado. E um pouquinho do azeite também. Do azeite também para dar a liga, né? A liga. E eu vou fazer o tomatinho, que aqui a gente usa. Pode fazer no forno também, mas na frigideira acaba sendo mais rápido. É só dar uma murchada nele. A gente vai posicionar ele em volta da burrata. Então põe tomatinho na frigideira, azeite, um mix de sal. A gente gosta de ralar a pimenta para dar um saborzinho também. E um pouco do alecrim, que dá um perfume e deixa super... Acho que dá um verde também, super bacana. Perfeito. Eu gosto da gente ter mais do que uma pessoa cozinhando, porque é interessantíssimo, porque na vida real é assim, né? Quando a gente tem as reuniões de família, a gente tem a cozinha, tem sempre alguém com a mão na massa. Eu vou aproveitar para perguntar, na infância de vocês, como que era essa relação com a cozinha? Quem costumava cozinhar para vocês? Bom, vou falar um pouco da minha casa, depois a Aninha conta da casa dela. Em casa, a minha mãe era sempre a pessoa que cozinhava, mas ela cozinhava mais no dia a dia, tipo, e também nos finais de semana, nos almoços maiores ou quando vinha algum parente em casa e tal. Mas meu pai era aquela pessoa que cozinhava só para os filhos. Ele não gostava de cozinhar para muita gente. Aliás, para ninguém estranho, só para a família. Era meu pai que cozinhava. Ele ficava lá horas, tipo, tirando cada gordurinha da carne. E ele punha tanto amor nisso. A minha mãe é mais prática, sabe? Aquela cozinha 2 minutos, dia a dia. Então ela é muito desenrolada. E meu pai já é aquela coisa minuciosa, assim. Então eu cresci com os dois, né, se dedicando a isso. E tenho lembrança, assim, muito carinhosa desse momento da gente sentado em volta da mesa. A gente fala bastante nisso, assim, quando a gente senta, a gente gosta de ficar, né? Ficar conversando, ficar batendo papo, sem pressa de levantar. Então eu acho que essa escolha nossa da entrada é justamente isso. É tipo, todo mundo em volta, ou de tipo uma ilha, ou de uma mesa, ou de poltrona, numa mesa de centro, né? O que a gente chama muito, que a gente gosta de fazer os lounges, né? E vivenciar esse momento, eu acho que é muito prazeroso. Já na minha casa, quem sempre gostou de cozinhar é o meu pai. Meu pai até hoje, ele é muito família, então se quer respeitar ele, aí tá no horário, na hora que combinou o almoço, ele sempre, ou o jantar, ele sempre agregou a família. Então juntava tio, primos, avós, tios avós, sempre, e como, né, assim, filha de gaúchos, sempre era para um churrasco, para uma paella, para algum prato. Temos a origem da Ana já. Então, sempre foi muito... meu pai sempre envolveu muito a família na culinária. Minha mãe não gosta da cozinha, ela faz coisas deliciosas, mas ela não gosta. O que ela gosta é doce. Então, assim, deixa a sobremesa na mão da minha mãe
e a comida na mão do meu pai, que dá tudo certo. Então eles se completavam, olha só. E que eu falo ainda que é mais curioso, assim, que é difícil, né, cada vez mais ver, mas meu pai desde sempre é quem faz a compra no supermercado. Então ele é o que cozinha e o que faz. Lógico, né, assim, como sempre trabalhando muito, o dia a dia nunca foi com ele. Então era justamente as reuniões de família. Sempre sem preguiça de fazer para todo mundo. Então, eu cresci muito com isso, de ter muita gente em casa, sempre família e sempre meu pai ou na churrasqueira ou preparando alguma delícia, né? Então, aproveitando, mãe, pai, todos que estão assistindo, um beijo para vocês. Estamos aqui preparando, né? Seguindo as memórias, né? Que vocês sempre deixaram pra gente. Pra gente é maravilhoso estar passando adiante isso, e quem sabe até para os nossos filhos, né? Essa recordação que a gente tem com tanto amor e carinho de vocês. Bom, aí só para finalizar, a gente coloca um pouquinho do azeite, né? Ralei o sal, o mix de pimenta, o alecrim, põe o azeite e aí a frigideira para dar uma murchadinha nesse tomate. E vou aproveitar o gancho do nosso assunto, né? Hoje, na rotina de vocês, como que é, né? O que vocês costumam fazer para continuar transmitindo esses valores para os filhos de vocês, né? Conta um pouquinho sobre eles também. Cada um, eu sei que tem filhos lindos, né? Já tiveram aqui na loja em momentos especiais que eu acho que a gente com certeza deve ter criado memórias, né? No evento de Páscoa. Conta pra mim como que o que vocês costumam, né, fazer para que essa memória seja eternizada, né? Seja passada adiante. Eu acho engraçado, assim, que os meus filhos veem eu preparando a casa para receber. E aí, a minha pequena, né, que já não é tão pequena assim, tem 9 anos, ela fala assim, mamãe, quem vai vir hoje? Porque ela vê eu acendendo a vela, colocando uma mesa caprichada, escolhendo os guardanapos. Então, ela percebe esse carinho que a gente tem para receber, né, os nossos amigos dentro de casa. Porque eu gosto de receber amigos, né? Então, assim, eu acho que você trazer para dentro da sua casa é uma coisa muito íntima. Então, assim, o gostoso é receber amigos, pessoas que você tem carinho. E aí, eles veem isso, eles já sabem. Mãe, quem vai vir? Você tá acendendo vela? Vai receber visita? Quem vai vir? Você prepara a atmosfera, né? E eles já reconhecem que tem algo diferente. Que legal. Em casa, eu tô ainda no olho do furacão, né? Minhas crianças são um pouco menores. Então, a minha pequena, ela gosta também de arrumar, ela gosta desse carinho com o receber, mas tem sido mais esporádico, porque ela com 4 anos ainda, né? Eu tô numa fase que eles demandam um pouco mais ainda de atenção. Então, é mais de final de semana, um pouco mais esporádico. Mas a gente vai muito na casa da Carol, que tá à super disposição pra receber. As reuniões são lá. Tem sido mais lá, com mais frequência. Aqui, então, já estão todos os ingredientes. A gente vai triturar agora no mixer. E é só caprichar no queijo, que a gente acha que fica mais gostoso esse salgadinho junto aí do sabor do queijo. A gente fez um pouquinho de olho aqui, o pesto, e a gente achou que faltou um pouco do manjericão. Eu tinha colocado um punhado, mas a gente pode colocar mais um punhado. Então, às vezes, quando a gente faz de olho, né, acaba precisando um pouquinho adicionar alguns ingredientes para que ele fique com a textura que a gente deseja. E o mais legal também, né, eu acho que hoje a gente não tem mais aquele costume do livro de receita, né? Não sei, a mãe de vocês tinha esse costume? A minha mãe tinha um caderninho que ela tinha herdado da mãe dela com receitas, e eu acho que hoje a gente não tem mais esse hábito de correr lá e anotar, porque a gente tem isso à disposição a todo momento na palma do celular. Então se alguém perguntar a receita de alguma coisa, a gente nem sabe falar, nem quantidades, é muito na experiência mesmo. E até às vezes o que a gente quer fazer, né? O que a gente vai fazer de diferente? A gente pega lá numa pastinha salva, né? Entradinha, vamos fazer isso, vamos testar aquilo, né? A gente acaba testando muito mais receitas, né? Não, e tem também uma curiosidade que, além
eu e a Ana dividir, tipo, uma pasta de referências, de coisas que a gente gosta, que vê na internet, tipo, um lugar, um hotel fora do país, super bacana, um quarto lindo, e a gente divide, manda uma pra outra, olha que lindo, olha que bacana, não sei o que e tal. A gente também tem um grupinho de receitas. Então, que a gente vê assim, tipo, ai, olha essa salada, que maravilhosa, uma manda pra outra, porque é uma coisa que desperta na gente, a gente gosta bastante. Então, a gente sempre tem essa troca aí. Bom, então aqui só colocando mais um pouco do manjericão e uma curiosidade que até os meninos falaram, né? Tanto eu quanto a Carol, a gente adora ter os temperinhos naturais em casa. Então a gente tem em vasos e a gente sempre indica para os nossos clientes terem, porque é isso. Ah, quero de última hora fazer alguma coisa. Ah, não tenho manjericão, não tenho um alecrim, não tenho um hortelã ou orégano. Então são coisas basiquinhas do dia a dia que a gente gosta muito de ter em casa. E olha que legal, né? Eu acho que a arquitetura interferindo até nesse momento do cozinhar, porque é um detalhe tão, assim, bobo, mas que vai fazer uma diferença depois na convivência e na experiência deles com a família, né? Não, e olha que bacana, que gesto de carinho, né? A pessoa tá na sua casa, você tá cozinhando, às vezes, para uma pessoa, uma cozinha informal, né? Que ela tá lá e você tá preparando na frente dela. Olha que gesto de carinho. Ah, eu vou pegar o manjericão da minha hortinha, né? Tipo, feito e cultivado especialmente para esses momentos, né? Acho isso muito legal. Então agora a gente vai montar a nossa burrata, né? Então vou transferir ela já para o recipiente. A gente gosta bastante que ela entre um temperinho nela, então a gente faz um corte em cruz para ela dar uma abridinha. E aí a gente vai colocar uma temperadinha nela, um salzinho, uma pimentinha. Isso também de moidinho na hora tem um toquinho diferente, né? Do que você já comprar ele moído. Solta até um perfume, né? E aí a gente vai jogar o nosso molho pesto. Em cima da nossa burrata. E aí os tomatinhos que já estão murchos, a gente vai posicionar eles em volta da burrata para dar essa cor e também para você pegar um tomatinho, um pedaço de burrata, um pouquinho do molho pesto. Isso tá um cheiro aqui que vocês não têm noção. Maravilhoso, né? A televisão poderia ser 5D, né? Ter todos os sentidos. Ter todos os sentidos. Vamos até pegar um pouquinho desse caldinho que foi do tomatinho, ó. Pouca coisa. E jogar aqui em cima, assim. É uma fusão de vários sabores, porque o azeite já ficou com esse tomatinho, né? Meu Deus. E o alecrim. Lindo, 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 lindo. Pronto, uma entrada preparada com muito carinho e afeto. Então, no dia a dia, né, o que acaba acontecendo é meio isso. Uma coisa tá pronta, a gente já colocou, o nosso brick tá no forno, também tá pronto. A gente só vai agora finalizar a nossa brusqueta e montar a nossa tábua pra chegar, né, na nossa degustação aqui. E arrasar no jantar, né? Porque aqui estamos nós três, mas vocês podem receber amigos em casa e fazer essas entradas e arrasar. Bom, nós vamos cortar esse pão italiano. E vamos dar uma tostadinha nele, tá? A gente vai passar um pouquinho de manteiga e um pouquinho de alho. O alho é super legal porque ele dá um perfume, dá um saborzinho também. Tipo, no momento que ele for tostado, não fica aquele gosto de alho forte, mas ele dá um sabor bem, assim, diferente. E a gente vai fazer essa brusqueta, que ela é com queijo de cabra, uva, rúcula, e aí a gente coloca para finalizar o aceto balsâmico. Enquanto vocês preparam, vou lançar mais uma pergunta. O que vocês tiveram de
de inspiração na infância, na adolescência, ou traços que fizeram vocês escolherem e definirem de fato fazer arquitetura? Alguma coisa que marcou, que lá atrás já tinha, nossa, né, olhando hoje pra trás, fala, nossa, eu sempre dei traços de que eu seria arquiteta. Então, eu, na verdade, sempre estive perto, bem perto, né, assim, eu tenho um tio arquiteto e um tio engenheiro, mas isso não despertou em mim, eu sempre gostei de casa, de decoração, minha mãe assinava as revistas na época que vinham de fora, mas não é aí que despertou a arquitetura em mim, não foi na infância. Eu sempre quis trabalhar com escola, com pedagogia. E aí, quando eu morei em Santiago, no Chile, a gente tinha uma matéria lá que chamava urbanismo. Então, a gente aprendia a fazer uma cidade na escola. Foi no segundo ano, eu acho, do colegial. E aí, nisso, despertou, porque eu amei fazer uma maquete, eu amei construir, pensar numa cidade junto com um grupo. E aí despertou, eu falei, nossa, eu não quero fazer pedagogia, né? Assim, eu quero fazer arquitetura. Foi aí. E aí, voltando pro Brasil, daí já me inscrevi em arquitetura e tinha a certeza do que eu queria fazer. Que legal. A minha história é que meu pai, ele é engenheiro civil, e minha mãe, ela é paisagista e ela também faz decoração de festa. Então, eu cresci num berço já um pouco envolvido nisso. Mas o que acho que mais despertou tinha uma mãe de das minhas melhores amigas de infância, que ela, quando eu morava em Assis, meu pai trabalhava lá, fez uma subestação, ele era engenheiro civil de grandes obras, né, não era de residência. E aí, nós morávamos em Assis e ela era arquiteta, e eu achava assim, o máximo, porque ela buscava a gente na escola e ela falava, ai, um minutinho que eu preciso parar numa obra, e eu via aquilo, tipo, no tijolo. E ela indo lá, conversando com o pedreiro e falando que queria assim, que queria assado, e mostrando o projeto e não sei o quê. E aí, tipo, depois a gente voltava com ela 6 meses depois e a casa, tipo, tava mais linda ainda. Eu acho que isso, sabe, abriu o meu olhar e me fascinou pra esse mundo que, tipo assim, eu nem pensava tanto, eu ainda tava na 7ª série, mas eu já me despertou pra esse mundo da arquitetura, e aí eu gostava de mudar os móveis do meu quarto. Toda vez que a minha mãe entrava, minha cama tava num lugar. Ela falava, mas você mudou de novo a sua cama de lugar? Ah, eu mudei pra, tipo, não sei, quis mudar pra deixar diferente. Então, assim, eu gostava de você entrar e ter uma sensação, né? E o que isso desperta, né, no cliente, o que isso desperta, tipo, na época despertava em mim, né? Às vezes nem ficava tão bom, mas enfim, eu gostava de mudar, né? Testava. Então, já vinha daí, né? Os estudos de layout. Exato, foi isso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente faz muito no dia a dia, né? Quando a gente começa a debruçar as duas em cima de um novo projeto, eu acho que um diferencial nosso é a gente imaginar a pessoa, tipo, caminhando por ele, sabe? Tipo, qual é a sensação que o cliente vai ter? Essa entrada, tipo, e ele passando por aqui, mas essa circulação não tá muito comprida, ele não tem que desviar muito dos móveis, não tá legal? Vamos pensar de novo. Então, como que a gente pode fazer? Vamos afastar, vamos virar esse sofá assim, ou então vamos pôr um sofá curvo, que ele vai dar mais permeabilidade. Então, eu acho que é esse cuidado que o arquiteto tem de pensar no dia a dia do cliente, vivenciando a casa, que faz toda a diferença. E a gente, assim, acredita muito, né, nessa arquitetura que ela pode ser... Uma casa, ela não é estática, ela é para ser vivida. Então, assim, eu e a Carol, a gente respeita muito quem vai viver nessa casa. Então, se eu tô construindo a casa para você e você me fala que você quer esse sofá desse jeito, assim, porque é o jeito que você... Eu vou respeitar, porque eu não vou morar nela. Ela não tem que ser uma casa, ela não tem que ser um showroom, ela não tem que ser... Ela é uma casa para ser vivida, ela é sua casa, né? Então, a gente respeita muito isso. E a gente acredita muito que a casa, ela é movimentada. Então, eu e a Carol, que ela contou do quarto dela, eu comecei a rir, porque assim, a gente faz isso a
cada 6 meses nas nossas casas? Eu ia perguntar se a casa de vocês tem esse... E é tão engraçado porque uma liga pra outra e fala assim, viu? Ó, eu tô querendo mudar. Dá uma olhada nas fotos. Aí a gente dá uma mudada e manda pra outra. Tipo, pergunta, o que você achou? E é super bacana. E a outra fala, pera, tô indo aí. Porque a gente, além de tudo, é quase vizinha. De muro, né? Porque a gente é de rua. E aí, a pessoa... E aí ela vai e fala, não, olha... Não, se a gente pôr essa poltrona pra cá, vamos virar esse sofá. É uma sinergia tão bacana, assim. É tão legal essa troca, né? Que a gente leva desde a nossa vida profissional até a nossa vida pessoal, né? E é isso, a família vai mudando, a casa vai mudando, as necessidades são outras, né? Tipo, a Carol até, assim, a última mudança, vou contar uma dela, né? Mas a última mudança dela é a brinquedoteca. Com os filhos mais velhos, a brinquedoteca passa a ser um espaço de gamer, a filha gosta de fazer a pulseirinha. A mesinha infantil já não atendia mais os dois. Então, ela pegou uma outra mesa que estava na varanda, colocou lá e a brinquedoteca virou meio que um ateliê, um espaço de jogos com puff. Então, as coisas mudam, né? A família vai precisando de novas necessidades mesmo. E até tem uma cliente nossa, né, que outro dia ela ligou, ela retomou o projeto, isso acontece muito no nosso escritório, de retomar projeto. E ela brincou assim, sabe o que vocês deviam ter? Um pacote 5 anos. Então, depois de 5 anos, vocês voltam e vem... Porque, primeiras vezes, quando passou esse tempo, vocês já... ou o cliente não tinha dinheiro para fazer, ou a gente achava que a casa ia ser... Mas 5 anos depois, calma, já me estruturei. Isso aqui talvez eu gostaria assim, ou agora eu preciso transformar a brinquedoteca nisso, ou meus filhos que dormiam juntos agora precisam se separar. E as necessidades vão mudando com o tempo, graças a Deus, né? Porque é por isso que a gente tem trabalho, né? Então, assim, a gente acha ótimo aquele cliente que convida a gente de novo para voltar e repaginar a casa. Então, não é só um projeto que é feito do zero e nunca mais vai deixar de ser aquilo. Tipo, ele é aquilo por um tempo, até as necessidades mudarem. Então, depois que as necessidades mudam, a gente entra de novo em cena e aí começa aí um novo olhar, quais são as necessidades, uma conversa legal. É muito bacana. E ó, a cozinha convida, mas a casa em si é uma vida, né? Ela passa por transições. Eu acho que é muito legal ver, né, como que isso impacta até na maneira de projetar, né? Porque vocês trabalhando com essa visão, os layouts são mais livres, né? A gente que acompanha o projeto de vocês são layouts mais livres, são composições que podem ser rearranjadas a todo momento. A gente adora isso, a gente adora. E até às vezes a gente está apresentando para o cliente, né? E a gente fala, não, porque aqui tá o seu dia a dia. Mas você já pensou uma festa, se o cliente é festeiro, já pensou numa festa, a gente vira isso aqui, olha quantas mesas cabem, nossa, aqui cabe uma tenda, 10 né? A gente sempre fica simulando, não, 2 por 5, 5 por 5. Então a gente já pensa, já vai facilitando pro cliente, e o cliente já começa, nossa, consigo dar uma festa. Até anima ele pra dar essa pra festa, outras né? coisas, né? Meninas, e com todo esse cuidado, né, que vocês têm na concepção, no acompanhamento do projeto, tem algum projeto de vocês hoje do escritório que é mais marcante assim para vocês? Pode ser um residencial, um comercial, que tenha o coração de vocês assim. Eu acho engraçado você perguntar isso pra gente, porque assim, pra nós, cada projeto é único. Cada projeto é um desafio. É um jeito de morar, ou é um programa diferente. Nenhum programa é igual ao outro. Cada família tem a sua dinâmica, ou às vezes um escritório, ou até um prédio, tipo, cada clínicas, né? Tem até um perfil, né? Tipo, você vai desenhar um prédio, tem um perfil, tipo, se é para estudante, se é para tipo uma família, né? Depende do programa, tipo, se é 4 suítes ou um flat. Então, é um desafio pra gente pensar todas os modos e as diferenças de morar, né? Eu acho que a gente não tem nenhum em especial. Todos são muito especiais e, tipo, fizeram a gente cresce com eles, a gente nasce com o projeto, a gente amadurece com eles, né? E a gente até brinca, assim, né? Mesmo as nossas casas que a gente fez, né? Então, assim, foi um mega desafio construir as nossas casas. Mas aí vem a casa de um cliente que nos desperta alguma coisa que a gente mudaria nas nossas casas. Então,
essas vivências ou mesmo as mudanças que as nossas famílias vão tendo, vão tornando todos especiais, todos uma maneira, cada um com o seu nível de dificuldade, com o seu nível de pesquisa, de complexidades, né? Mas todos são mega desafiadores e muito realizadores pra gente. Respondido, né? Mais do que respondido. Bom, agora a gente vai finalizar a nossa brusqueta. A gente já deu uma torradinha aqui no pão, na frigideira. Agora nós vamos acrescentar A rúcula. E aí, por último, nós vamos finalizar com as uvas e um pouquinho de um creminho balsâmico. Agora a gente então vai finalizar a nossa tábua. Vamos tirar o brie do forno, que ficou pronto. O forno dos meninos, muito mais rápido do que a gente tinha falado. Então, 15 minutos foram suficientes para o nosso brie. Uau, que lindo! Aí aqui a gente pega a espátula, né? Com bastante cuidado. Então, agora montando a brusqueta, né? A gente gosta muito desse contraste de cores, assim, né? Na apresentação. Então, a gente monta essa caminha com a rúcula que tem nas nossas brusquetas. E o legal disso, quando vocês forem pensar no prato, é justamente pensar assim, percebam que a gente escolheu uma tábua clara para colocar o verde que é escuro. Então, assim, na hora de você escolher e fazer isso para receber, né, seu convidado, tenha esse cuidado de escolher uma louça bacana que vai contrastar com a cor que você vai servir. Isso é... Para que se torne ainda mais atrativo, né? Exato. Aí aqui a gente vai colocar no brie o mel. Nossa, isso daqui tá dando água na boca, hein? Coloca um pouquinho de castanha, né, em cima, para dar esse mix aqui de... E aí a gente separou também já dobrou elas, né, com cuidado. O parma, né, dobrou as folhas dele para ficar fácil, não ficar aquela coisa que o convidado tem que ficar arrancando, né? Não pega 3 pedaços junto, né? É descômodo. Então, assim, você tem que pensar nisso na hora de servir, tipo, como que a pessoa vai comer, como que ela vai utilizar, deixar o talher adequado, né? O prato adequado para ela fazer isso. Então, a gente deixa dobradinho. E a gente adora, assim, essa brincadeira, assim, do decorar, né? Do como servir, ele ficar mais atrativo. Então a gente coloca aí um pouquinho da uva. A gente tem aqui alguns outros queijos também. Esse aqui é o grana padano em lascas, já que a gente adora, a gente coloca em salada, a gente coloca ele de entrada, de aperitivo. Acha que ele é um bom ingrediente para se ter em casa, né? Então, gente, aqui tá pronta a nossa tábua, o nosso mix que a gente preparou, que a gente acha, assim, sempre delicioso. São ingredientes práticos que você tem na geladeira, eles não estragam e a qualquer momento tá vindo alguém fácil de receber, né? Então, nossa cozinha convida muita vida e mix de muitos sabores. Adorei. Agora a gente vai montar uma mesa bem linda para mostrar para vocês como que ficou o resultado final disso. Agora, com essa mesa linda montada, gostaria de agradecer mais uma vez a Ana e a Carol por terem topado esse desafio e dividido conosco um pouco da vida delas, um pouquinho de tudo que elas já fizeram. E para encerrar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é qual que é o próximo passo para o Duet Arquitetura? Como vocês veem o Duet Arquitetura no futuro? É lógico que, assim, os nossos sonhos, eles nunca têm limites, nem fronteiras, né? A gente gosta de ser desafiada
tem muita coisa para fazer ainda, tem muito gás, tem muitas coisas que a gente nunca fez e tem vontade de fazer. Eu acho que, assim, o maior desafio é continuar fazendo com excelência o que a gente fez até agora, né? Então, acho que desafio para todos esses anos é seguir sempre motivadas, amando o nosso trabalho e nos desafiando a sonhar um pouco mais, né? Então, assim, existem muitos sonhos que envolvem a arquitetura e que a gente gostaria de dar sequência esse ano. Então, fica para você também um pouco de curiosidade. Suspense. Bom, então, muito obrigado, meninas, por terem topado esse desafio. A tábua tá linda e agora a gente vai aproveitar e degustar dela com muito papo, muita risada. E eu aguardo você, que nos acompanhou até agora, para o próximo episódio, que vai estar especial demais, com um convidado novo, uma cozinha nova e uma receita e uma história inspiradora. Aguardo vocês!